Muito boa tarde a todos. Em nome da ACAP, da AFIA e da Mobinov, é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a esta conferência virtual Políticas e Práticas do Cluster Automóvel, apresentação do estudo de Benchmarking Internacional. Hoje connosco teremos um painel de especialistas sobre os temas que irão ser hoje abordados, e eles são Luís Santos, da KPMG, Carlos Félix, da Faurécia, e Jorge Castro, da ZF Group. Este estudo que hoje vai ser apresentado e partilhado é um dos resultados do projeto Portugal to World Mobility, que este consórcio Mobinov, ACAP e AFIA submeteram e que assumimos e queremos no apoio ao tecido empresarial nacional da indústria automóvel, antecipar tendências, estudar aqueles que serão os nossos potenciais concorrentes no futuro próximo e também as boas práticas praticadas na Europa e naquilo que é a indústria automóvel do nosso continente. Neste mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, esta antecipação, esta previsão das tendências é de facto uma ferramenta que nós queremos trazer e que queremos potenciar para esta indústria. No que concerne ao desenvolvimento da conferência de hoje, eu gostaria de explicar muito rapidamente que o modelo que escolhemos é um modelo aberto, é um modelo onde todos nos vamos ver e tudo irá acontecer nesta caixa que está à vossa frente. Quer os oradores, quer as apresentações, quer o público que está connosco poderão fazer questões. Teremos 2 momentos de perguntas e respostas e pedíamos apenas que levantassem a mão virtual para nós podermos perceber quem quer colocar questões e, seguidamente, eu darei a palavra para poderem também intervir e colaborar e participar neste evento que é de todos, neste evento que é do Cluster Automóvel de Portugal. Posto isto, damos então início à conferência, pedindo a Luís Santos da KPMG que inicie a sua apresentação. Peço a todos os oradores que tentem respeitar o tempo, o que estará sempre visível no vosso ecrã. Até já. Perfeito. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Luís Santos, eu sou Senior Manager da KPMG, sou responsável por este projeto aqui do nosso lado e do apoio que demos à Mobinov, à FIA e à CAP. Em primeiro lugar, agradecer só, de uma forma muito sintética, a todas as entidades envolvidas, quer da esfera privada, desde as PMEs até às maiores empresas fabricantes nacionais do setor, da qual vamos ter até aqui dois colegas de intervenção e de painel, o engenheiro Jorge Castro e Carlos Félix, e naturalmente também as entidades da esfera pública, até no envolvimento que foi feito com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Dar só uma nota, que o que vamos aqui ver é a ponta do iceberg. Portanto, naturalmente, não se resume a isto o trabalho efetuado, foi possível condensar em 15 minutos para termos aqui uma visão sintética, portanto, que no fundo permita passar aqui algumas das mensagens-chave. O estudo em si, o trabalho, foi dividido em 2 grandes blocos. Iniciaríamos com o primeiro, que tem como desafio, que foi lançado aqui este grupo de trabalho, o de fazer um benchmark detalhado dos países europeus potencialmente concorrentes de Portugal e como é que nós, enquanto setor automóvel nacional, nos poderíamos posicionar para sermos concorrentes e, portanto, para termos vantagens comparativas neste sentido. Começar, se calhar, por desafiar com 2 grandes vetores de disrupção que nós, naturalmente, enquanto atores do setor, estaremos a sentir. O primeiro, de uma alteração estrutural portanto, dos componentes da powertrain numa ótica de mutação da cadeia de valor de motores de combustão interna para os motores battery electric vehicles.
uma desagregação do peso dos componentes tradicional do motor de combustão interna é bastante, portanto, repartida, portanto, tem transmissão, injeção, mesmo os escapes, uma significada evolução ambiental, tem um componente relativamente equitativo. Verifica-se, quando passamos por uma mutação da cadeia de valor elétrica, um peso muito grande concentrado no battery pack. Portanto, 70% do valor de um powertrain elétrico está concentrado no battery pack. Naturalmente que esta eliminação de componentes, substituição e adaptação e criação de novos componentes vai ter impacto na indústria. Ainda o tem mais numa perspectiva, vamos começar aqui a destacar uma ideia que vamos reforçando até ao fim da apresentação, que é o tema do impacto deste tema a nível nacional por causa de um tema que é inescapável, que é a nossa insularidade face ao centro europeu. Portanto, atualmente, e teoricamente é assim de uma forma transversal a uma multiplicidade de setores, as cadeias de valor, as supply chains, estruturam-se em função dos componentes que viajam pior. Os componentes que viajam pior, e aqui tipicamente este componente, estamos a falar das baterias. E porquê? O peso, pelo valor e pela sua relativa fragilidade ou sensibilidade, como quisermos. E atualmente, apesar de ainda termos uma produção muito focada no setor da cadeia de valor do motor de combustão, o setor está a evoluir de uma forma muito rápida e a pressão de consumo e a pressão legal está a ir muito no sentido de potenciar tudo o que são a produção e consumo de veículos elétricos. E este first mover advantage, este passo já foi dado. Hoje, as principais fábricas de baterias a nível europeu, com investimentos bastante elevados, estão muito concentradas no centro europeu. Neste gráfico que estamos a ver, portanto, é fácil de perceber. Portanto, se olharmos ali para o centro europeu, portanto, Hungria, Polónia, Alemanha, é onde estão a maior parte daquelas bandeiras que na prática são as fábricas de produção de baterias. E aqui o ponto é muito direto. Portanto, tipicamente as supply chains estruturam-se e alicerçam-se em função do bem que viaja pior e do valor mais elevado. E neste caso, o bem que viaja pior e mais elevado nesta cadeia nova de valor será o battery pack. Como é que isso nos deixa Portugal, que não temos ainda um investimento previsto? Portugal, dizemos até Península Ibérica, deixamos uma posição de maior fragilidade, naturalmente. Há bens que viajam melhor, portanto, há raios de ação tradicional, nós conhecemos alguns, quanto menor o peso do bem, maior o valor acrescentado, maior o raio de ação. Mas um conjunto de bens mais estruturais, mais pesados, de valor, portanto, com uma dimensão significativa, assentos, escapes, até a própria parte da assemblagem automóvel, portanto, estão um pouco mais desafiados por um afastamento potencial do centro da supply chain que se adivinha pelo tema da concentração de fabricantes de baterias no centro europeu. É o único vetor de disrupção, o tema da cadeia de valor elétrico? Não. Um segundo, muito significativo e estrutural, embora não tão visível e não tão imediato, é o tema dos desenvolvimentos contínuos no âmbito dos veículos autónomos. Esta alteração vai implicar uma evolução, mutação de parte significativa dos componentes atuais. Quer numa perspectiva, se quisermos começar pelo mais simples, software, como tudo tem a ver com integração e geolocalização e o impacto na drivability do veículo, quer numa perspectiva de componentes físicos. Sensorização, talvez mais óbvio, sistemas de segurança interiores e entertainment, portanto, se quisermos desafiar e pensar num carro cada vez mais como algo focado no condutor / piloto e mais focado no utilizador, naturalmente fez uma evolução grande em tudo o que seja a estrutura dos interiores, portanto, bancos virados, podemos teorizar e há vários já desenvolvimentos sobre o assunto e R&D, portanto, bancos que estão focados no centro do veículo e não só na estrada, portanto, bancos que se deitam mais e menos, portanto, tudo isto tem um impacto a nível de sistemas de segurança, por exemplo, a nível de airbags, muito significativo. Sintetizando e abrindo aqui um bocadinho de caminho para o que vamos explicar mais a seguir. Claramente, o aumento da procura por veículos elétricos associado a esta pressão regulatória e ambiental que nós todos conhecemos estão a causar um shift do foco de produção. A evolução no conceito de veículos autónomos, não tão evidente, mas é um segundo vetor que acompanha a par e passo este primeiro e, portanto, prevê-se inevitável uma adaptação da produção dos componentes e veículos a estas cadeias de valor de Battery Electric Vehicles e dos Autonomous Vehicles. Não só numa perspectiva da cadeia de valor, ou seja, o que produzir, mas tem aqui a segunda questão que também é extremamente importante, que é o onde produzir. Utilizando o poder da repetição, a estruturação até aqui vigente desta supply chain automóvel reflete na prática um equilíbrio
entre a realidade geopolítica, comercial, portanto, e de representatividade e focos de competitividade de cada um dos componentes. A questão é que esta cadeia sofrerá, de acordo com a análise efetuada, mutações relevantes num espaço temporal curto. Um shift na localização dos centros produtivos é uma tendência relativamente estrutural, com um foco na deslocalização e da concentração no centro europeu em torno dos componentes que viajam pior, que são as baterias. No caso, não está previsto nenhum investimento para a Península Ibérica, ainda não está implementado. Nota-se algumas daquelas fábricas estão em um estado muito avançado de implementação, outras estão apenas previstas. Prevê-se uma tendência global para o encurtamento das cadeias. Aqueles dois palavrões que ali estão, micro supply chain e nearshoring, não é mais que nearshoring, é um encurtamento das cadeias globais, portanto, e o micro supply chain é a tendência de construção de microcadeias autónomas, portanto, em zonas geográficas mais curtas e mais autodependentes e não tão dependentes dos choques naturalmente verificados a nível mundial. Leia-se, por exemplo, o que sentimos nos dias de hoje, algumas restrições relativamente ao Covid, leia-se limitações geopolíticas e, tocando num tema, não nos esquecendo de outro fator que potencia o encurtamento da cadeia, o tema da economia circular. Portanto, há aqui uma pressão grande para o aproveitamento e reintegração dos componentes, portanto, após a sua reutilização de novo no processo produtivo, e quanto mais próximos estiverem os elos da cadeia, nomeadamente esta fase final, portanto, mais viável é o conceito. Portanto, todas estas tendências, no fundo, forçam aqui um relativo encurtamento da cadeia. E a verdade é que Portugal, hoje, isto representa um risco adicional para nós. Representa um risco adicional para nós porque reforça a nossa insularidade, que já de si hoje é desafiada por algumas limitações logísticas dos meios modais que estão à nossa disposição. Podemos voltar a falar das bitolas, mas isso é um tema que todos que aqui estão já saberão com certeza, já terão explorado com certeza. Portanto, e naturalmente, quando nos comparamos com países que estão mais próximos do centro europeu, e vamos falar um bocadinho disso a seguir, claramente estamos numa posição de vantagem. Portanto, e esta movimentação, associada aqui a uma implementação de focos centrais da cadeia, nomeadamente os focos de produção de baterias, portanto, no nosso entendimento, é um risco adicional. Ok, já falamos dos vetores de disrupção. E focando, portanto, para que países é que olhamos, com quem é que nos comparamos, qual é que foi o REP lançado aqui no âmbito deste projeto. O REP foi de olharmos não para os países naturalmente Tier 1, nem para aqueles que já estão aqui com uma solução produtiva, portanto, um nível acima já do nosso de forma sustentável, mas aqueles que apresentam um nível de competitividade que são uma ameaça ao nosso posicionamento atual e futuro de curto e médio prazo. E os países selecionados foram 3 com perfis bastante diferentes, se bem complementares. Foram analisados em 5 vetores, e naturalmente Portugal também por comparação. Um primeiro vetor de condições de negócio e de investimento, que naturalmente estamos aqui a falar de tudo o que tem a ver com graduados em ciências e tecnologia, seguridade de abertura de empresas, registro de propriedade, proteção de investidores, resolução de insolvências, etc. Um segundo vetor de nível salarial, que no fundo focado muito em níveis de salário mínimos, médios, níveis de salário dos graduados em STEM, portanto, em engenharias e ciências relacionadas com o setor. Um terceiro vetor focado em instrumentos táticos, leia-se níveis fiscais, e leia-se instrumentos de incentivos específicos, ou para o setor industrial ou para o setor automóvel, uma fase ainda mais concreta. Um quarto que toca na avaliação da maturidade do setor automóvel para um conjunto de subsetores que analisamos aqui, portanto, medido por exportações, produção, dimensão e maturidade dos players. E um quinto, tocando no ponto que já temos vindo a tocar, da proximidade das futuras cadeias de valor elétricas. E de uma forma muito sintéticas, temos aqui perfis diferentes. Temos claramente, e vamos entrar já um bocadinho mais em detalhe, mas temos um perfil Roménia, claramente com uma maturidade do setor automóvel muito elevado, com uma proximidade muito elevada face aos pontos centrais, quer das cadeias automotivas europeias, quer destes investimentos que já estão a ter efetuados, com um nível de integração e partilha bastante forte, já portanto, com estes players, até ao nível da partilha de quadros e sendo se calhar aqui o melhor exemplo. Níveis salariais extremamente competitivos face a Portugal, mas relativamente ao qual nós temos uma vantagem comparativa muito significativa no que toca a capacidade para investimento de desenvolvimento mais disruptivo e de maior valor acrescentado. Portanto, todos aqueles temas que falamos há pouco, graduados em ciências e tecnologias, facilidade de abertura de empresas, capacidade para inovação, Portugal, qualificação de RH, portanto, Portugal posiciona-se num nível mais competitivo e, portanto, e diferenciador.
Se olharmos para a Sérvia, portanto, é um país que tem menor maturidade, condições de negócio talvez mais desafiantes, mas um nível salarial claramente se encontra num ponto mais positivo, ou seja, tem níveis salariais mais reduzidos, e instrumentos táticos, incentivos e fiscais muito assertivos e focados no setor automóvel. Portanto, é um movimento que este país vai dar no curto e médio prazo, potenciar o seu setor. Se olharmos para a Eslovénia, para terminar, talvez aquele que pode ser, naqueles que são os investimentos mais disruptivos, desenvolvimento de software, desenvolvimento de R&D, desenvolvimento de temas de maior valor acrescentado, aquilo que pode ser a maior ameaça para Portugal, pela proximidade, naturalmente a maturidade do setor automóvel é inferior ao nosso, mas com uma proximidade relevante do eixo central europeu e com condições de negócio e de investimento extremamente atrativas e que hoje, diretamente comparáveis a Portugal, na maior parte dos vértices identificados. Olhando numa perspectiva mais concreta para ameaças específicas a cada um dos subsetores automóveis. E, portanto, tentando fazer mais alto nível para cumprir aqui a meta dos 15 minutos, no nosso entendimento, há aqui um conjunto de subsetores que vão sofrer reestruturações mais profundas, ou seja, disrupções mais significativas. Tem a ver com tudo que seja software para automóveis, portanto, está a crescer a complexidade de uma maneira muito sólida. Tudo o que seja componentes elétricos e eletrónicos e de automação, portanto, associados a toda a conversão dos battery electric vehicles e dos autonomous vehicles, e tudo o que seja um motor e transmissão, o que falávamos no início, portanto, há um completo romper do paradigma do motor de combustão, no sentido do motor elétrico. E depois temos um conjunto de componentes que naturalmente vão ter de sofrer uma evolução relevante e incremental, mas que o fazem de uma forma menos disruptiva do que estes três que ilustramos, nomeadamente. Ou seja, chassis, assentos, pneus, componentes plásticos e borracha, portanto, naturalmente vão sofrer essa evolução, estão a sofrer hoje, são muito desafiados, mas quando comparamos, por exemplo, com o motor de combustão e o motor elétrico, portanto, a disrupção é mais profunda. E, naturalmente, para cada um destes, fomos olhar para a maturidade dos players do setor, para as indústrias nacionais de assemblagem, para a produção, para as exportações, portanto, e no fundo, fizemos uma avaliação que está bastante resumida aqui, mas naturalmente, se tiverem alguma questão pode ser aprofundada, mas que tenta ilustrar quais é que serão atualmente, e destes três países analisados, aqueles que serão uma maior ameaça para Portugal. De uma perspectiva de componentes elétricos, eletrónicos e automação e de software para automóvel, a ameaça claramente mais significativa, pela tipologia de investimentos, pela tipologia de pessoas, pela tipologia de atração e de mais-valias comparativas, será a Eslovénia pela proximidade muito relevante de Portugal e, em alguns casos, ultrapassa de condições para este de negócio facilitadas, de capacidade de RH e de capacidade para fazer inovação disruptiva. Se olharmos para a perspectiva de motores e transmissão, embora tenha um caráter muito disruptivo aqui, claramente, e pela maturidade dos produtores romenos, a maior ameaça concentrar-se-á no tema romeno, claramente. E depois, em tudo isto, aplica-se para a totalidade dos outros subsetores. Portanto, a maturidade é de tal forma relevante na Roménia, a proximidade de tal forma relevante dos eixos centrais europeus e da sua capacidade produtiva, que claramente é a maior ameaça neste momento para Portugal. Desafio para nós neste contexto. Portanto, no que toca àquelas categorias que sofrem uma disrupção mais significativa, claramente o caminho é uma aposta no R&D e na inovação, mas numa perspectiva de adaptação a estes novos paradigmas do battery electric vehicles e autonomous vehicles. Portanto, não é uma perspectiva de evolução, melhoria contínua, naturalmente, mas numa perspectiva de rápida adaptação àquilo que é um paradigma e exigências diferentes daquelas que estão vigentes até agora. No que toca àquelas primeiras duas categorias da lista de evolução incremental, tipicamente categorias que viajam menos bem, se quisermos usar um eufemismo, aqui o foco claramente parece-nos a captação de um centro produtivo de baterias para Portugal, barra Península Ibérica, no fundo para garantir que conseguimos alicerçar, portanto, temas como a assemblagem, chassis e componentes mecânicos. A assemblagem naturalmente vai estar próxima do seu componente mais caro, que viaje pior. Nas outras cadeias, nas outras características, naturalmente, o desafio de avaliar estrategicamente esta transição dos componentes que produzimos hoje para as exigências que vão sendo solicitadas no curto e médio prazo. Quanto mais depressa o fizermos, mais sucesso teremos. Então, faça esta análise efetuada. Qual o caminho a percorrer pelo setor automóvel nacional? Quais as estratégias que nós achamos que deviam estar em cima da mesa? E para terminar aqui a nossa apresentação. Claramente,
há aqui 2 blocos de estratégias que temos de ter em consideração e que nos parecem relativamente consensuais e de uma forma maior ou menos profunda, já que o setor automóvel nacional já está relativamente capacitado, se bem que não seja todo transversal. Numa perspectiva incremental, naturalmente que vão ter uma evolução incremental com menor ganho e menor risco, mas que é necessário para aumentar garantir os aumentos de eficiência para nos posicionarmos de melhor forma. Claramente, uma continuação da otimização dos processos produtivos, não tanto na visão de melhoria contínua que já temos hoje, e é característica do setor automóvel, mas numa perspectiva de desbloquear este valor adicional, numa lógica de digitalização e indústria 4.0, da qual aqui até nesta call temos muito bons exemplos e ainda discutimos há pouco. E, num segundo lugar, claramente, o reforçar do R&D no setor automóvel. As entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional têm muito para dar, querem fazê-lo. Há uma possibilidade de investimento modular e uma capacidade e receptividade dos OEMs para este investimento modular, desde que se enquadre naturalmente na sua evolução e no seu paradigma de marca. Portanto, e é um espaço que nós acreditamos que deve ser mais explorado. Já começou a ser explorado, mas há potencial para ser mais explorado. E depois entramos nas disruptivas, e para fechar, porque vamos só alargar um bocadinho. Há aqui claramente um tema que tem de ser estudado e avaliado ao mais alto nível, que tem um elevado esforço de implementação, mas no nosso entendimento é crítico para gerar um hub produtivo nacional, portanto, e captar entidades a montante e a jusante, que é a capacidade de termos uma produção de baterias a nível nacional, ou no mínimo ibérico. Em segundo lugar, e em terceiro, se quisermos, portanto, a adaptação inevitável dos produtores da cadeia de valor aos componentes numa perspectiva dos battery electric vehicles e autonomous vehicles. Portanto, percebemos que isto nem sempre é constante, percebemos que em alguns casos é mais push, em outros casos é mais pull, mas para isto ser efetivo e para nos posicionarmos rapidamente temos de nos contextualizar e perceber que temos de fazer uma mudança disruptiva à forma como produzimos os componentes, sob pena de já não estarmos no radar dos OEMs nos próximos contratos. E no final do dia, posicionar Portugal como hub de software para o setor automóvel. Este processo é em curso, já há ótimos exemplos a nível nacional. É um processo com elevado ganho e risco reduzido. Eventualmente aqui um risco significativo começa a ser a disponibilidade de perfis para isto, porque da mesma forma que isto é tema para o setor automóvel, é para todos os outros, temos ótimos exemplos e, portanto, e se tivermos aqui um first mover advantage e conseguimos captar estes recursos, portanto, podemos diminuir o risco no curto e médio prazo e garantir que temos também aqui uma rápida velocidade de adaptação ao mercado. E da minha parte, com um ligeiro atraso, terminava e passava a bola ao Fernando. Muito obrigado, Luís, pela excelente apresentação. E passo agora a palavra a Carlos Félix, da Faurecia, que nos irá certamente dar o seu ponto de vista relativamente aos tópicos aqui desenvolvidos e apresentados no estudo de benchmarking internacional. Muito obrigado. Ok. Já me conseguem escutar? Sim. Antes de mais, então, o meu agradecimento por esta oportunidade de participar nesta conferência. Quero, então, de alguma forma, marcar aqui a opinião sobre o tema abordado. Sem dúvida, começando por aquilo que é o enquadramento do Grupo Faurecia, que assenta em 4 grandes grupos de negócio. Por um lado, temos a Faurecia Clean Mobility, com sistemas de exaustão. Temos uma outra unidade de negócio que é bancos de automóveis, uma terceira que são sistemas de interiores e uma quarta grande grupo de negócio que é a Faurecia Clarion Electronics. Neste contexto, nós possuímos 6 fábricas em Portugal, 4 associadas à produção de bancos de automóveis, uma associada à produção de escapes para automóveis, em Bragança, e uma fábrica dentro daquilo que é a produção de sistemas de interiores em Palmela. Relativamente àquilo que é a componente da digitalização no seio da indústria automóvel, claro está que neste momento qualquer empresa para ser concorrencial tem que apostar fortemente na digitalização dos seus processos, na automação de todos os meios, de forma a otimizar
e balancear corretamente face àquilo que é a procura contínua de produtos a um menor preço. Neste aspecto, a Faurecia, de uma forma estratégia, apostou na aplicação de ferramentas digitais, umas desenvolvidas internamente, outras em parceria com entidades externas e principalmente focadas no planeamento e monitorização de produção. A automação naquilo que concerne a execução de tarefas. Quando tentamos enquadrar estas fábricas que, por sua vez, já estão, de alguma forma, muito desenvolvidas naquilo que é os principais desafios da atualidade. E queremos olhar para aquilo que é a questão bem abordada pelo Luís, estando nós, o nosso posicionamento sendo periférico, o que é que nós, como Grupo Faurecia, estamos a antecipar e estamos a fazer? Claramente que é um trabalho que já iniciou há algum tempo atrás, claramente que nós temos que perseguir aquilo que é o posicionamento das OEMs. Quando olhamos para aquilo que é uma Península Ibérica ou quando olhamos para aquilo que é uma Europa, sabemos que Portugal, nesse aspecto, tem uma grande OEM, que é a Volkswagen, e tem duas pequenas OEMs, que é a Mitsubishi Tramagal e a PSA em Mangualde, e nós enquadramos, junto dessas mesmas OEMs, o que nós chamamos de JITs. Nós temos uma em Portugal, está em Nelas, que produz em just-in-time para a Renault Valladolid em Espanha. Todas as outras fábricas não são JIT. Portanto, quando eu tenho aqui uma questão relativamente àquilo que é o receio das fábricas da Faurecia em Portugal, face àquilo que é o seu posicionamento geográfico, face àquilo que é esta mudança do mundo automóvel, eu iria apontar apenas e só com algum risco, algum cuidado a ter para a Faurecia de Bragança, que verdadeiramente é aquela que vai sofrer algo com aquilo que é a alteração do conceito automóvel e a passagem para um mundo elétrico em prol do mundo da combustão. Nesse aspecto, a estratégia da Faurecia, que assenta em dois pilares, um deles é a mobilidade sustentável e outro é o cockpit do futuro, compõe já, dentro da mobilidade sustentável, aquilo que são dois pontos fulcrais. Por um lado, o ultra low emissions, ou seja, de veículos comerciais, e por outro lado, zero emissões com soluções de hidrogênio. A Faurecia está neste momento a desenvolver, com algumas parcerias, nomeadamente com a Michelin e com a Symbio, no desenvolvimento de sistemas de armazenamento e em serviços de distribuição destas mesmas pilhas de células de combustível, de hidrogênio, e sem dúvida nenhuma que a fábrica de Bragança, que é aquela que se posiciona como a mais eficiente, a mais rentável, aquela que apresenta melhores níveis de produtividade dentro do seu grupo de negócio, estará contemplada para vir prosseguir com este tipo de negócio. Portanto, isto para fazer aqui um enquadramento relativamente àquilo que é as ameaças da transformação automóvel. Passo a palavra para o Fernando. Muito obrigado, Carlos Félix. Bom, e agora peço a Jorge Castro, da ZF Group, que nos faça também o seu comentário relativamente aos temas aqui desenvolvidos. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os colegas oradores e também os participantes através do Zoom, alguns conhecidos, outros nem tanto. Eu, efetivamente, trabalho no grupo ZF, embora a perspectiva que vou aqui acrescentar não é exatamente limitada só à empresa ZF, entendendo eu que as grandes empresas não são o setor. Portanto, o setor são as grandes empresas e toda uma série de empresas de outra dimensão e de outro perfil que nós devemos ter igualmente em conta. Apenas 30 segundos sobre a ZF em Portugal, pois nós temos 3 fábricas e 2 centros de engenharia.
os produtos que fabricamos são volantes de direção e módulos airbag, inseridos numa divisão que é a divisão das AIF, de Sistemas de Segurança Passiva dos Ocupantes, sendo que as AIF têm 9 divisões no total, 2 delas recentes, uma delas que é de Electrical Powertrain Technology, já foi criada a pensar nestas novas tendências e no futuro que estamos a assistir para este setor. Eu queria algumas reflexões em relação, pois, como é que nós nos estamos a posicionar em relação a estas mudanças. E eu quase começaria, antes de falar das empresas, falar de uma forma mais macro do mercado. Aqui já foi referido, aliás, foi referido muitas das coisas que eu teria para referir igualmente, mas uma delas é a nossa localização geográfica e digamos, as implicações que isso põe, sendo que a logística nesse setor é importantíssima. E é algo que não podemos mudar. Portanto, do ponto de vista macro, e aqui apontando um bocado, digamos, ao Estado, se Portugal não se pode mover para os outros sítios, nós temos que procurar que os outros se movam para Portugal. E aqui eu estou a falar em especificamente a nível da OIE. Foi uma das comunicações das nossas associações, Nova, aqui, referido que entendemos que há espaço para mais uma ou duas OEMs e todos sabemos o efeito bem por aí arrastador que isso tem, sendo que aqui, mais que efeito arrastador, eu penso que durante o tempo demonstramos que temos aqui uma diversidade de fabricantes de componentes que podem subministrar localmente e com o qual, pois, isso seria uma vantagem aterrar uma OEM e poder utilizar o que é o supply chain local. Falando das empresas nacionais, e aqui há construtores e há fabricantes de componentes, os construtores, pronto, foram referidos, portanto, mas apenas dizer que nos últimos 4 anos mais que se duplicou o número de unidades produzidas, e quando falamos em componentes de automóveis, em 4, 5 anos tivemos uma média de crescimento anual de 8%, portanto, alguma coisa estaremos a fazer bem para ter tido esta evolução até agora. Entendo é que aquilo que se tem feito, se calhar não serve daqui para o futuro. Portanto, há uma mudança de paradigma em relação ao veículo, como produto. Por um lado, sobre a utilização, cada vez mais o conceito do pay-per-use aplica-se a tudo, inclusive aos veículos. E por outro lado, a nível de funções, de funcionalidade, portanto, o veículo elétrico, pois o que é o veículo autónomo, o que é a conectividade, e nós temos que procurar posicionar-nos dentro destas tendências de futuro, sendo que se virmos qual é o portfólio de produtos ou categoria de produtos a nível de componentes, não estamos mal posicionados, cerca de 30% está na categoria de componentes elétricos, eletrónicos e de automação, e há várias outras categorias que não estão diretamente afetadas por esta mudança. Continuará, pois, a haver necessidade de airbags, de pneus, de antenas, de infotainment, de vários tipos de componentes e materiais que fabricamos, mas temos que procurar posicionar-nos de forma a evoluir, que se encaixem, pois, neste novo produto que é o automóvel de futuro. Portanto, isso é um exercício que temos que fazer em conjunto com as OEMs, que é de onde aprendemos, e internamente com os apoios que sejam suficientes para nos desenvolvermos nessa direção. Pois eu cumpri os meus 5 minutos, assim, nem neste automóvel nós procuramos, pois, ser rigorosos destas coisas, de maneira que a minha primeira intervenção daria por terminado. Muito obrigado, Jorge Castro. Terminamos assim a primeira ronda
de análise ao estudo aqui apresentado, passaremos agora rapidamente para a apresentação da segunda parte deste mesmo estudo. Não quero deixar de salientar e de relembrar que no fim da segunda parte do estudo teremos então um espaço para colocarem as vossas questões a cada um ou a todos os presentes e os especialistas que aqui trouxemos para nos antecipar as tendências, analisar os principais concorrentes e analisar também aquilo que são as boas práticas na Europa no que tem que ver com a indústria automóvel, e é isso que agora vamos desenvolver nesta segunda parte do estudo. Passo então a palavra novamente a Luís Santos da KPMG, que nos fará então uma síntese das conclusões. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Portanto, este segundo grande bloco, eu estou a projetar, se não estiverem a ver, depois digam por favor, mas eu creio que não haverá. Este segundo grande bloco é, na prática, complementar e está interligado com o primeiro. O primeiro muito focado no tema de quais os desafios, qual a disrupção, qual o caminho. Este segundo mais focado, ok, então como é que nós, enquanto cluster, enquanto setor e enquanto, portanto, conjunto de entidades que se movem no mesmo sentido e com o mesmo objetivo, nos podemos organizar e de que forma é que estão a fazer os nossos congéneres europeus. E se no primeiro bloco olhamos para um conjunto de países que são nossos concorrentes diretos e imediatos, aqui, para termos uma visão mais de desafio, olhamos para países que são, naturalmente, as potências instauradas no mercado, portanto, Espanha, França e Alemanha. Olhamos para um conjunto de 19 clusters para tentar perceber que tipo de iniciativas e em que áreas é que essas iniciativas estão hoje posicionadas, que poderiam, no fundo, inspirar-nos, levar-nos a fazer algo diferente, ou não diferente, mas a seguir um caminho trilhado e com sucesso, que nos permita, portanto, distinguirmos e continuarmos este caminho ascendente, que venha a ser, mantermos esta tendência ascendente que tem vindo a ser recorrente. E olhamos de uma perspectiva crítica do macro para o micro. Olhamos para as estratégias que estes clusters estão a seguir, naturalmente são 19, os que estão ali, naturalmente, alguns com maior impacto, outros com menor impacto, um bocadinho mais detalhe à frente podemos entrar. Depois, ok, estratégia, quais é que são os vetores estratégicos que temos, que funções é que desempenhamos para garantir o apoio aos nossos associados e para garantir que implementamos a estratégia, que iniciativas, ainda a um nível mais micro, é que estão a ser feitas em concreto e estão ou não em fit com a estratégia, e no fim do dia, portanto, como é que isto é pago, ou seja, quais é que são as fontes de financiamento destas iniciativas. Começando pela perspectiva estratégica, naturalmente, há algumas estratégias mais incrementais e outras estratégias mais disruptivas. O top 4, porque temos ali um que está relativamente inserido, se quisermos, são duas estratégias mais incrementais e duas estratégias mais disruptivas. Portanto, aquele conjunto de 19 clusters, de uma forma maioritária, foca-se a nível incremental em tudo o que seja inovação de processos produtivos, supply chain, melhoria contínua, nada de novo, e foca-se em temas de novos materiais e arquitetura de veículos. Portanto, uma perspectiva de desenvolvimento de compósitos, de espaço interior e conforto, portanto, toda uma perspectiva de novos materiais ou arquitetura, mais incremental, mas uma perspectiva diferenciadora e não tanto melhoria contínua, mais produto. E numa perspectiva disruptiva, claramente foca-se em tudo o que é sustentabilidade ou mobilidade alternativa, aquilo é esse elétrico e hidrogênio, toca nos temas que tínhamos falado lá atrás, mas que tem de estar alinhado, foi feito nesse sentido, e toca numa perspectiva de mobilidade e sistemas inteligentes, ou seja, muito focado em tema de veículos autónomos, até entrando em detalhes, sistemas de segurança e conectividade. Estes são claramente aqui os 4 grandes temas que são, hoje em dia, os focos estratégicos daqueles 19 clusters europeus. Inovação dos processos produtivos e supply chain, novos materiais ou arquitetura de veículos e, numa perspectiva disruptiva, sustentabilidade ou mobilidade alternativa, leia-se, por exemplo, elétrico e hidrogênio, e mobilidade e sistemas inteligentes. Então, estes clusters, como é que eles são constituídos? E de uma forma para perceber se são comparáveis com a nossa realidade. São portanto, não são porque são maiores, mas naturalmente os países em questão assim o justificam, portanto, são e devem e são um Estado para o qual devemos apontar. Em primeiro lugar, tipicamente tem um foco regional, mas pela dimensão também. Naturalmente, a Alemanha é várias vezes maior que Portugal, o número de membros em média é bastante elevado, portanto, estamos a falar de uma média de 164 membros.
que é bastante superior à base do cluster automóvel nacional que estamos a analisar. Mas, de uma forma geral, portanto, colocam-nos aqui uns objetivos que são relevantes e a sua dimensão é, se não diretamente comparável com a nossa, portanto, estabelece aqui um paralelismo para a realidade nacional. Focando no tema estratégico, já falamos. E focando no tema funcional. Que funções é que tipicamente estes clusters... Ok, uma coisa é estratégia, mas a um nível mais concreto. Que funções é que estes clusters disponibilizam aos seus associados? O que é que eles estão a fazer para ajudar os seus associados? E até em comparação direta com o que nós fazemos a nível nacional, a nível da Mobinol. Em média, eles têm cerca de 4 funções, muito focadas, aquelas que aparecem com mais hits, portanto, tudo o que seja apoio à internacionalização, a facilitação da colaboração e trend scouting, gestão da inovação e apoio aos processos de inovação. Portanto, leia-se inovação, internacionalização e colaboração. Também ali, em quarto lugar, o acesso ao apoio público. Mais uma vez, e comparando com a realidade nacional, nada de extraordinariamente novo. Portanto, se compararmos com as funções que nós desempenhamos atualmente na Mobinol, portanto, temos cerca do dobro, portanto, desempenhamos mais funções que tocam realmente nas principais funções desempenhadas pelos principais clusters europeus. Falamos de estratégia, falamos de funções, e agora passando para as iniciativas que talvez sejam. Portanto, a maneira mais concreta de avaliar se a estratégia está ou não a ser implementada e o que é que está a trazer de forma concreta para os associados. E, naturalmente, as iniciativas foram analisadas numa perspectiva sempre do período 14-20, foram caracterizadas em 4 dimensões-chave: do horizonte temporal, objetivo, temática e financiamento. E, no fundo, tentamos fazer uma validação muito importante se estas iniciativas práticas refletem as estratégias dos clusters europeus. E de uma forma muito direta, e portanto, recordando, puxando ali os 4 principais, se recordam, os 4 principais vetores estratégicos que eram comumente aceitos por aqueles 19 clusters europeus. Portanto, os 19 maiores clusters europeus, franceses, alemães e espanhóis, tinham 4 grandes vetores estratégicos. 2 mais incrementais, de inovação dos processos produtivos ou supply chain e de novos materiais ou arquitetura de veículos. Era o que estava claramente em cima da mesa, portanto, muita inovação do processo e inovação do produto. E de uma perspectiva mais disruptiva, claramente que estavam focados em tudo o que fosse iniciativas de otimização de mobilidade alternativa, leia-se elétrica, leia-se hidrogênio, ou sistemas de mobilidade e sistemas inteligentes, uma perspectiva de adaptação a veículos autónomos, cybersecurity, nesse foco. Cruzando as iniciativas com a estratégia, uma conclusão muito, muito interessante. Portanto, os 4 principais eixos estratégicos, as iniciativas concretas daqueles clusters que foi possível analisar, enquadram-se em 2 e não nas 4. Ou seja, existem claramente iniciativas a nível europeu focadas em inovação dos processos produtivos, numa ótica de melhoria do processo, ou um foco mais supply chain. Numa perspectiva mais disruptiva, existem mais iniciativas concretas e de apoio naqueles clusters que analisamos, concretos, focadas na sustentabilidade ou mobilidade alternativa, mas toda a informação que foi possível analisar, não encontramos iniciativas práticas de apoio, numa perspectiva incremental, a novos materiais ou arquitetura de veículos, ou seja, desenvolvimento mais produto e menos processo. E, da mesma forma, numa perspectiva mais disruptiva, apesar de já estar no top of mind a um nível estratégico, na perspectiva dos veículos autónomos, são bastante menos e muito menos incidentes as iniciativas desenvolvidas a nível dos clusters, aquelas iniciativas de mobilização, de trend scouting, de gestão de inovação, focadas nos temas dos veículos autónomos. E deixávamos o resto. Claramente, há aqui 2 eixos que, a nível europeu, não estão, isto são naturalmente, cruzando com as iniciativas da Mobinol, é possível verificar aqui algum alinhamento com os temas mais comuns dos clusters. Há outras que não tocam diretamente ali, tocam noutros eixos que não estão neste top of mind, mas gostaríamos de deixar aqui o repto e aproveitando a presença de tantos ilustres representantes do setor. Portanto, há aqui um espaço para um conjunto de iniciativas colaborativas, um espaço relativamente não percorrido a nível europeu, e que poderia posicionar-nos de forma mais diferenciadora. Mais focado em inovação de produto, ou seja,
ali o vetor mais incremental de novos materiais ou arquitetura de veículos, e um segundo mais a nível de mobilidade e sistemas inteligentes. Voltando a reforçar, isto não quer dizer que não haja iniciativas dos OEMs, dos produtores, naturalmente não é esse o foco. O ponto aqui é que não existem um conjunto de iniciativas estruturadas e potenciadas por clusters de forma agregada. Portanto, isto poderá ser um espaço, e é um repto que lançamos, um espaço interessante a percorrer e ocupar no âmbito do cluster nacional, não só de seguir iniciativas positivas que têm vindo a ser feitas, mas sim também trilhar um caminho novo e diferenciador e, portanto, que seja possível destacar-se aqui uma forma positiva. Terminando com uma pergunta muito concreta, que naturalmente é a questão de pensar, ok, então quem é que paga essas iniciativas todas? Não é uma informação 100% pública, como compreenderão. Há aqui algum tema que foi fácil de perceber e foi relativamente direto. Portanto, o financiamento público é o meio tipicamente mais utilizado pelos clusters, e o membership fee apresenta-se como um dos meios de financiamento mais utilizados, sendo que os clusters em análise, portanto, se recebem ali na ordem o mais reduzido valor bastante pouco significativo, 60 mil euros, mas, portanto, isto no caso da Moveo, foi até 1,5 milhão só de membership fees anuais, 500 mil euros para o Big in the Future. Portanto, de uma forma muito direta, embora não exista informação na sua totalidade, as receitas do que foi possível ver, estamos a falar numa ordem de grandeza muito superior àquilo que é disponibilizado ao nível do cluster nacional. O que, no fundo, levanta aqui um desafio aqui ao cluster a nível nacional, que é para preencher realmente este espaço destacado e para podermos ser diferenciadores e criarmos iniciativas, eventualmente o aspecto de atuação, se não alterarmos o nosso modelo de remuneração, pode naturalmente colocar aqui alguns desafios pela necessidade deste meio para operacionalizar temas que sejam realmente efetivos e mobilizadores. E da minha parte, parava a apresentação e passava a palavra ao Fernando. Muito obrigado, Luís. Passamos agora para uma segunda ronda de análise à segunda parte do estudo apresentado e para isso dou já a palavra a Carlos Félix da Faurecia. Relativamente a este tema, portanto, quero de alguma forma reforçar aquilo que são os dois pilares principais da estratégia Faurecia. Por um lado, assenta naquilo que é através zero emissões com soluções de hidrogênio, de emissões ultra low, de materiais alternativos que sejam reutilizáveis ou que sejam recicláveis, por sistemas avançados de assistência à condução. Por outro lado, temos o outro pilar que está associado àquilo que é o cockpit do futuro. E dentro do cockpit do futuro temos eixos associados a sistemas para bancos, nomeadamente de estruturas metálicas. Temos um outro eixo associado a bancos completos, capas e sistemas de conforto. Um outro eixo associado a painéis de instrumento, a painéis de portas, a cockpits eletrónicos de displays e, por fim, outro eixo que é interiores modulares, isto de forma a permitir adaptabilidade a diferentes configurações, ajustamento dentro do interior de um automóvel. Quando fazemos aqui a conjugação entre aquilo que são os diferentes clusters e aquilo que são os clusters em Portugal, e agora direcionando para aquilo que é os pilares estratégicos da Faurecia e as fábricas da Faurecia, claramente temos que a mobilidade sustentada através de materiais alternativos, de sistemas de dos zero emissões, será altamente associado àquilo que é a produção que as Faurecia em Portugal. Portanto, que há um eixo e arquitetura de veículos, estamos completamente alinhados. Há que promover, há que defender, há que perseguir este cluster em Portugal.
Quando falamos no segundo eixo sugerido, sistemas inteligentes, naquilo que concerne a Faurecia, aquilo que são as fábricas e soluções das fábricas em Portugal. Aqui estaríamos mais ligados ou estaríamos mais interessados naquilo que é a persuasão da associação à solução energética, componente elétrica, o hidrogênio. De qualquer forma, aqui o desafio para a perseguir esses novos eixos. Estamos claramente empenhados em, juntamente com a Movinov, seguirmos estes clusters. Vamos naquilo que é a promoção dos mesas que vão de encontro às necessidades das fábricas e bem fazer parte dessa mesma atividade de uma forma contínua. Portanto, são estes os meus comentários relativamente àquilo que são os eixos aqui apresentados. Obrigado. Muito agradecido pelos seus comentários, Carlos Félix. Passo agora novamente a Jorge Castro, da ZF, para terminarmos a segunda ronda de análise ao estudo apresentado pela KPMG. Obrigado, Fernando. Eu antes não queria deixar de referir alguns entraves à competitividade que nós temos tido em consideração do ponto de vista, quando eu falo nós, aqui falo do movimento associativo do setor, e que normalmente conseguimos delimitar em três perspectivas. Uma em relação ao Estado, a forma como funciona a justiça, e obviamente não me estou a referir a eventos recentes, a burocracia, a fiscalidade. É curioso ver no estudo que foi desenvolvido pela KPMG, pois o IRC é o mais alto dentro destes quatro países que foram considerados, e também a forma como se aplicam os fundos estruturais. E eu conheço exemplos de projetos, de consórcios com entidades, digamos, universitárias e empresas, e que no final a velocidade com que se move a máquina não é compatível com a velocidade com que se move o setor. Portanto, e aqui pois temos que procurar que haja uma fluidificação de processos para que não seja um entrave à competitividade. Outra vertente que gostaria de referir também é a parte dos recursos humanos, não só em relação à flexibilidade, e eu não vou considerar, digamos, alguns regimes transitórios no período de pandemia, mas efetivamente há questões laborais que não estão totalmente resolvidas e que são um agravo comparativo com outros países, e também a parte de qualificação. Portanto, nós neste momento temos uma situação especial da pandemia, mas se retrocedemos 2 anos, já começava a haver escassez de força laboral com diferentes tipos de qualificação, e nós temos que atender isso, aliás, porque, tal como referimos, há que enveredar pelo caminho depois da digitalização. Portanto, isso significa há que requalificar. Portanto, isto também é algo muito, muito importante e temos de ter em atenção. E por outro lado, a parte de matérias-primas, logística, pois seja energia, que continua a ser pois o custo de energia dos mais altos a nível europeu, a logística, pois houve um toque assim de leve pelo Luís Santos, a questão da ferrovia. Portanto, eu não vou entrar, mas efetivamente a periferia geográfica, pois mais logística, pois é também algo que não nos ajuda. Em tudo isto, as empresas têm responsabilidade, mas o Estado também. E quando falamos, inclusive, em financiamento e como funcionam os clusters, eu não posso deixar de recordar como funciona o cluster Movinov, com um grande esforço, muito suportado pelas entidades privadas que pertencem à associação,
e as associações, digamos, as duas, com insuficiente, do meu ponto de vista, apoio de financiamento estatal. Portanto, nós temos que ser consequentes, o setor é importante, não tem que ser importante em todos os aspectos, inclusive nos apoios que são definidos para esse mesmo setor ou para o cluster. Eu, por último, queria agora falar só do ponto de vista de visão. E eu fiquei muito surpreendido porque é que foram selecionados estes 3 países para o estudo. Foi-me dada uma explicação que é, teoricamente, aqueles que ainda não nos apanharam, portanto, e nós temos de ter cuidado para não nos apanharem, não é? Portanto, eu prefiro normalmente olhar para o que vai à frente e ver se eu consigo lá chegar. Mas, ainda assim, quer dizer, acho que falta aqui e nós, do ponto de vista da empresa, sempre consideramos a Europa um bocadinho alargado a norte da África. Visto que a África, depois, de forma isolada, não é considerado, portanto, é a zona de influência. E eu incluiria aqui também Marrocos. Nós, por vezes, olhamos de forma sobranceira para países pensando que não há competências e ou desconhecemos ou rapidamente eles as adquirem. Mas, principalmente, eu tive a oportunidade de desenvolver, trabalhar num projeto há 2 anos atrás e ter muito interface com as entidades oficiais, e a mim impressionou-me foi a clarividência da visão que têm. E a visão que têm é: nós queremos ser para a Europa o que o México é para os Estados Unidos. A um custo interessante. Portugal tem que ter uma visão clara. Se os 3 eixos são veículo, pois elétrico, autónomo e com conectividade, pois se calhar nós temos que dizer da parte elétrica, nós queremos aqui um mini cluster com toda a fileira relacionada com a parte elétrica, pois desde as baterias até os componentes, e por outro lado, se calhar queremos ser o Silicon Valley para a Europa, concentrando aqui as competências do ponto de vista, pois, de software e de sistemas, que já estamos a dar passos, mas que sejamos a referência. Portanto, isto tem que ser assumido, eventualmente proposto pelos atores deste setor, onde pode estar depois o Movinova, a FIA e as próprias empresas, mas tem que ser assumido pelo Estado e depois desenvolver políticas com essa. E, como esgotei, muito obrigado pela vossa. Muito obrigado novamente, Jorge Castro. E agora, terminado o espaço de apresentação do estudo e análise, segue-se o momento em que a palavra é dada à audiência e o momento em que a audiência pode colocar questões aos presentes. Para isso, pedia então que levantassem a mão virtual e que, quando for dada a autorização para colocar a questão, que por favor ligassem a câmara e o micro para não haver interrupção. Aguardamos então que a audiência nos coloque questões relativas a este estudo, que, no meu ponto de vista, trouxe 3 conclusões bastante importantes para o nosso futuro. O primeiro tem que ver com as baterias, e sendo a bateria um componente mais importante do veículo elétrico, importaria trazermos para Portugal uma fábrica de baterias. Essa é a estratégia do cluster automóvel de Portugal. Estamos a fazer chegar essa visão ao Governo e, obviamente, será uma tarefa que não nos compete unicamente a nós, mas será uma tarefa do país em conjunto, e unindo os esforços conseguimos efetivamente trazer para Portugal aquilo que será o pilar do automóvel do futuro, do automóvel elétrico. Por outro lado, temos também, e foi visível neste estudo, o problema de logística que já se arrasta há anos no nosso país, que tem a ver com a ferrovia. De facto, não queremos passar a ser uma ilha na Europa, queremos ter uma conexão direta ao centro da Europa, para podermos manter e aumentar a nossa competitividade, e para isso é fundamental que o país faça este investimento estratégico e este investimento nacional de construção de uma linha em bitola europeia que nos permita fazer chegar direta e rapidamente as nossas mercadorias, os nossos produtos ao centro da Europa. E, por uma terceira linha,
os recursos humanos. Os nossos recursos humanos são, de facto, dos melhores da Europa. Os nossos recursos humanos irão continuar a dar cartas e veja-se a quantidade de multinacionais que procuram Portugal, já não por ser um país de custo de mão de obra baixa, mas por ser um país já de capital intensivo, porque procuram os nossos recursos humanos qualificados, procuram as nossas competências, a nossa qualidade. Isso vê-se também na indústria automóvel. No caso da Critical Tech Works, da Continental Engineering and Services, da Volkswagen Services, da TB.LX, da Daimler, da Mercedes I.O., também em Lisboa, são exemplos de empresas que vieram para Portugal só à procura dos nossos engenheiros, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Bom, sei que temos então uma pergunta da audiência, a quem eu gostaria de dar a palavra. Pedia que se apresentasse e, por favor, colocasse a sua questão o mais breve possível para podermos ter outras questões e tornar este momento o mais interativo possível. Muito bem. O meu nome é Max Dores, eu trabalho na empresa KWD Portugal, sou responsável pela estratégia do grupo KWD Automotive. E hoje de manhã presenciei uma reunião com a Feira da Hannover, juntamente com a Câmara de Comércio Luso-Alemã, onde Portugal apresentou-se, nomeadamente com essas grandes empresas que referiu, portanto a Mercedes, a Volkswagen e entre outras. A minha questão é, para se poder aumentar a atratividade do nosso país e do nosso setor, o que é que termos que fazer para seguir o mesmo passo e mostrar a nossa atratividade a essas entidades lá fora, que têm, com certeza, bastantes ligações também para os meios de distribuição, que se possa, assim, conhecer mais ainda o nosso país e ser atrativo para as empresas virem para Portugal. Nomeadamente OEMs. Pelo menos uma. Obrigado. Eu, tendo em conta que quer Carlos Félix, quer Jorge Castro têm esse conhecimento, têm conhecimento da cadeia de valor, têm conhecimento de como fazer chegar o nosso produto ao centro da Europa, eu se calhar colocaria a questão primeiro Jorge Castro, se tem a resposta para este nosso primeiro, para essa nossa primeira questão. Antes de mais, cumprimentar o Max Dores, também nos conhecemos, não é? E evidentemente, eu penso que aqui é como podemos, não é? E a questão da Hannover e da Alemanha, pois eu acho que o temos que fazer por duas vias, não é? Uma é, de forma estruturada, publicitar o que é Portugal, porque realmente as empresas que cá estão conhecem bem, mas há muitas empresas que ainda não, incluindo na Alemanha. E, de facto, há uma intenção por parte também do AICEP nessa direção, de fazer chegar a informação do que é que nós somos, não é? Porque Portugal evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos, do ponto de vista de capacidade, de competências, de massa crítica no setor, da diversidade de atividades, de componentes, etc. Então, temos que fazer chegar isso. A segunda via, portanto, e aqui como estamos aqui dois elementos que pertencem a multinacionais, assim como na pandemia costumamos, a Direção-Geral de Saúde, pois passou a mensagem que todos somos agentes de saúde, pois aqui, nós internamente nas nossas organizações devemos ser agentes de investimento para Portugal, quer dizer, fazer também passar dentro da nossa organização o que é que somos capazes, não é, de fazer aqui localmente e com isso captar investimento. Evidentemente que isso da parte das empresas, da parte do Estado, depois tem aqui um papel
preponderante e fundamental nisso, como eu digo. Portanto, isto é um trabalho em estéreo, se assim se poderia dizer. As empresas têm que fazer o seu trabalho, mas o Estado também. Por isso, só enquanto é que se consegue resultados. Muito obrigado. E agora pergunto a Carlos Félix se quer também acrescentar algo à resposta já aqui referida. Sim. Quero acrescentar, efetivamente, aquilo que disse o colega Jorge, é a minha linha de pensamento. O poder ser extremamente importante naquilo que é a angariação de potenciais OEMs e persuadir as OEMs a investir em Portugal. Penso que cada um de nós, e falo tanto eu como o colega Jorge, fazemos um papel ativo na promoção das boas práticas que temos em Portugal, continuamente trabalhando às nossas multinacionais aquilo que somos capazes, quais são os entes diferenciadores, a nossa cultura de diferenciação, como há bocadinho referimos, e bem anos fomos capazes de progredir a uma velocidade superior à do resto da Europa. Eu posiciono as fábricas portuguesas ao mesmo nível das outras fábricas europeias, em nada ficaremos aquém, com uma benesse, quer queiramos, quer não, pode ser um papel vantajoso para todas as multinacionais de obra e o seu custo baixo aos outros países da Europa. Não podemos esquecer, e como há bocadinho referiu o Jorge bem, o Norte da África, que é uma verdadeira ameaça para nós e que muito tem aliciado muitos dos nossos concorrentes. O Grupo Florécia já tem 3 fábricas, pelo menos 4 fábricas, mas isto tudo para resumir que o poder central deve ser o principal organismo a persuadir uma grande OEM. Não tenho dúvidas que mais uma OEM em Portugal trará outras fábricas, outras multinacionais que agregarão valor a toda a cadeia automóvel, seja ele Florécia, seja ela ZF, seja ela, sejam, porque virão atrás dessas mesmas OEMs. Muito obrigado. E enquanto não temos mais questões, deixem-me referir que este estudo, este projeto não termina neste estudo, pelo contrário, começa neste estudo e terá como consequência, desde já, este consórcio Mobinov, ACAP e AFIA selecionaram um conjunto de OEMs, um conjunto de Tier 1s mais relevantes no nosso entendimento, onde iremos juntamente com o ICEP. Este projeto foi desenhado e está a ser desenvolvido em linha também com aquela que é a estratégia do ICEP. A estratégia do ICEP é a estratégia de internacionalização do governo e, portanto, é nosso objetivo irmos a essas empresas, vender-lhes Portugal, vender-lhes as nossas competências e fazer-lhes ver que Portugal é um bom sítio para investir, é um bom sítio para viver, é um bom sítio para estar. Também no seio deste projeto iremos construir agora, no seguimento deste estudo, grupos de trabalho esses que irão desenvolver cada um dos temas que possam ser relevantes neste estudo. Este estudo onde pretendemos estudar os países que de facto estão atrás de nós naquilo que é o desenvolvimento da indústria automóvel, a Sérvia, a Eslovénia e a Roménia, mas pretendemos conhecer os nossos concorrentes e perceber porque é que eles estão a crescer a ritmos mais rápidos do que Portugal. E sabendo porque é que eles estão a conseguir, nós podemos desenhar medidas, desenhar estratégias que nos permita acelerar o nosso progresso na cadeia de valor da indústria automóvel. Este grupo de trabalho, estes grupos de trabalho são para nós muito importantes e contamos convosco, contamos consigo para nos ajudar a construir estratégias, a construir medidas para cada uma destas áreas na indústria automóvel, juntamente com os principais players, sendo eles públicos ou privados.
Muito obrigado. Eu creio que não há mais questões para colocar. Despedimos-nos deste evento, ao qual agradeço a vossa presença e principalmente a presença de todas as empresas e empresários que aqui estão, porque vocês são os responsáveis por esta ser a indústria que mais contribui para o PIB em Portugal, por este ser o cluster que mais riqueza cria no nosso país. Muito obrigado. O próximo evento será no dia 22 de abril e iremos abordar a temática dos recursos humanos, iremos especificar o aviso de concurso número 5, que saiu há cerca de um mês, específico para a indústria automóvel, específico para apoiar os recursos humanos no cluster automóvel. Obrigado e bem-aja.